Biópsia na mama dói? Qual foi o tipo que eu fiz? O resultado demora? Ai, meu Deus. Ai, tô nervosa. Vamos lá, gente. Olá, me chamo Juscelin e nesse canal eu conto as minhas experiências que eu tenho certeza que irão te ajudar. Não se esqueça de se inscrever aqui nesse canal, ativar o sininho e sério, gente, tem muita gente precisando das informações que eu vou passar aqui hoje, hein? Esse vídeo aqui pertence a uma playlist sobre o que eu tô falando no meu tratamento do câncer de mama do tipo triplo negativo e que em nome de Jesus vai ser do tratamento até a cura. Agora, bora pro conteúdo? O que me levou a esse exame? A biópsia, na verdade, no nódulo mamário, ela só é feita quando o resultado de uma mamografia ou de uma ultrassonografia tem uma suspeita, e isso é classificado através de BIRATS. Tudo isso eu já informei no meu vídeo anterior, então não se esqueça, o card vai aparecer em algum lugar aqui nessa tela para você ir lá e assistir quando você terminar de assistir esse vídeo, lógico. E como é o tipo de biópsia que eu fiz? O exame que eu fiz, ele na verdade ele se chama core biópsia. Esse exame, ele é guiado por uma ultrassonografia. Isso quer dizer, você vai fazendo a ultrassonografia e automaticamente ocorre o exame. Mas tem um alerta em relação a esse exame que é muito especial. Você vai fazer uma nova ultrassonografia para confirmar que todos os resultados do exame que te levaram até ali está ok. É isso que acontece. Então imagina, eu tava louca pra saber o resultado, o que que era, que tipo de nódulo era, tudo certinho. Imagina se na hora eu não pudesse fazer e voltasse. Por um lado seria positivo, significaria que meu nódulo estava diminuindo. Mas e aí? E se desse inconclusivo? Ainda bem, graças a Deus, que eu consegui e continuei meus exames. Após a identificação do nódulo, é aplicada uma anestesia local. Gente, é uma picadinha que você sente, muito suave, que você sente uma picadinha. Antes disso, peraí, deixa eu falar o que acontece antes. Antes, a médica explica tintim por tintim o que vai acontecer. Como assim? Ela vai te explicar como vai ser o barulho, que susto, o que ela vai aplicar, qual medicação que ela tá aplicando, tudo isso o médico ali, ele no momento, antes de fazer anestesia, ele lhe explica. E também ele lhe explica o seguinte, olha, o barulho do aparelho é um pouquinho alto, então eu vou te explicar certinho o que você deve fazer. Na hora que a médica pede para você ficar com uma posição lindíssima, que é com as mãos atrás da cabeça, para ela poder identificar novamente tudo certinho o nódulo, eu peguei a dica da Kênia Franco, um vídeo que ela postou e eu achei muito engraçado, que ela falou assim, olha gente, eu relaxei, parecia que eu tava tomando banho de sol, e literalmente foi o que eu fiz, gente. Eu botei a mão na cabeça e falei assim, olha, meu Senhor, mostra tudo que você tem que mostrar, tudo certinho, que dê tudo certo. E foi aí que eu tava com o olho fechado, nem fiquei nem com o olho aberto pra ela poder, porque o médico pede pra ficar com o olho aberto e tal, pra identificar, mas ela não ligou que eu tava com o olho fechado. Foi assim que eu fiquei. Aí ela deu a primeira incisão da anestesia. Gente, anestesia, o que aconteceu? O nódulo, ele doía muito e doía o tempo todo. Então, a picadinha que eu tive não é nada. É uma vacina que você tá tomando, basicamente. A verdade é essa. E nisso que começa a introduzir anestesia, eu achei maravilhoso, porque na mesma hora eu comecei a não sentir nada. Literalmente, não estava sentindo nada, a dor do nódulo passou na mesma hora. Graças a Deus eu estava me livrando por alguns momentos da dor, que o meu nódulo sentia que era punk. Depois da anestesia, a médica ela coloca um aparelhinho, que nem esse aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Esse aparelhinho, ele faz o seguinte, ele faz com que uma agulha vá por dentro da outra e pegue pequenos pedacinhos mesmo. Gente, são pedacinhos milimétricos, que é o suficiente para que você possa fazer a análise que seja analisada pelo técnico responsável no laboratório. Esses pedacinhos, eles são em média capturado 3, 5, 7 pedaços em várias partes do nódulo
E na hora que a agulha, gente, é muito engraçado, que ela introduz a agulha, você não tá sentindo nada, e ela fica observando mesmo para que se a anestesia continua funcionando ali, para você não sentir nada. Você introduz a agulha. Na hora do crack, ela vai avisar, porque é um barulhinho muito alto, parece até um tiro, pá, bem alto mesmo. Então, a sensação que é essa dentro do consultório, mas é bem rápido, retira também bem rápido, ela faz muito rápido. O único tempo que demora é porque toda vez que ela vai introduzir a agulha, conforme essas imagens que eu vou colocar para você aqui agora, é colocado, tirado foto exatamente da região onde ela está executando a biópsia. Então, esses pontos que eu estou mostrando a vocês aqui em imagem, são exatamente os pontos em que foram retirado o material para análise. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, por favor, deixe seu like, para que outras pessoas venham alcançar também mais informação. E não esqueça de ficar até o final do vídeo, porque já tá vendo que eu tô passando tudo. Deixa eu pegar a folhinha aqui. Nos cuidados após esse procedimento, a coisa mais importante é a seguinte: a pessoa, o paciente, no meu caso, tinha que estar com um acompanhante. Não pode sair da sala, não pode sair desse procedimento, apesar de ser um procedimento bem leve, simples, por causa da anestesia, lógico, gente. Não pode sair sem ter um acompanhante ao lado. Nas primeiras horas, o repouso é mais importante e absoluto. A dica do gelo que a médica me passou é o seguinte: já vai chegando em casa, já vai aplicando gelo no local. Então, coloca um pouco de gelo, tira, a cada 2 horas vai aplicando o no local, que é importante para poder não ter hematoma, não ter nenhum problema. E também não fazer movimentos bruscos com o braço e tudo, manter bem rente assim o corpo, para que os hematomas voltem mais rápido ainda. Nas primeiras 48 horas, você não pode fazer nenhum tipo de exercício físico, tá? E também você tem que procurar relaxar o máximo suficiente. Retirou o curativo, você pode tomar seu banho tranquilamente e continuar aplicando de tempo em tempo o gelo. Eu preferi fazer um repouso assim, digamos. Eu fiquei tranquila durante os 4 dias, porque eu queria mesmo que voltasse ao normal muito rápido. Tanto que na mesma semana a parte roxa já tava muito suave. Então, só ficou uma marquinha em volta, uma auréola em volta, que ficou um pouquinho a mais do que uma semana, mas sumiu muito rápido. Hoje, nem parece que houve alguma biópsia no local. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, lógico, deixe seu like, não esquece, tá? De se inscrever aqui embaixo, tá? Que isso, com certeza, vai ajudar muitas mulheres e muitas pessoas, com certeza. Porque vocês não têm noção a quantidade de pessoas que não têm essa informação na hora de fazer os seus exames. O grande tempo de espera da biópsia. Então vamos lá, então esses 15 dias que foram intermináveis de espera chegaram e agora eu estou no dia 27 de fevereiro aguardando retirar o meu exame. Chegou o exame e o que deu? Deu no final que era o fragmento, que eles retiraram 5 fragmentos. Isso tudo vem escrito no exame, qual região QIM, como eu falei no vídeo anterior. E o exame faz o seguinte, que ele é um carcinoma infiltrante. Carcinoma ductal infiltrante nuclear, grau nuclear 3. Grau nuclear 3, gente, significa que a proporção da célula ela está totalmente diferente da que deveria ser. É assim que fica analisando, porque um câncer, na verdade, ele é uma célula defeituosa e o grau nuclear ele vai dizendo o quanto que ela está diferente. E vem escrito assim: associado ao carcinoma ductal in situ de alto grau. Esse ductal é para poder dizer que, a princípio, quando foi feito o exame, as células cancerígenas estavam ainda, mesmo que estavam em autoformação, em autopropagação, ela estava presa dentro do duto mamário. Isso
foi lendo e pesquisando. Isso nenhum médico vai parar e falar assim, ah, ela está aqui a célula, está assim a célula. Dificilmente o médico fala isso, tá? Ele só vai dizer se tá em metástase ou não. E com isso, vem a parte mais importante do resultado da biópsia, gente, que é o estudo... Ai, deixa eu pegar o nome que eu não sei muito bem, não. Estudo imunohistoquímico. O imunohistoquímico é a parte mais importante. Por quê? É em cima do imunohistoquímico que tanto o oncologista quanto o mastologista vão definir quais são os tratamentos exatos dentro do protocolo autorizado pelo SUS, autorizado pela Agência Nacional de Saúde, para poder executar na verdade, esse estudo, o estudo imunohistoquímico, ele define ali, ó, olha, o grau desse nódulo, o câncer que apareceu, ele é isso, isso, isso. Ele define, por quê? Sem isso, nenhum médico, ele inicia qualquer tratamento de medicação. Isso aconteceu lá quando eu tava lá no exame, porque a menina que estava no meu lado foi atendida antes de mim. Ela foi, o médico falou, conversou com ela, falou onde deveria operar e tudo, mas pediu para ela poder buscar o material no laboratório anterior dela, porque ela veio com a biópsia, mas a biópsia não tinha o principal, que é o imunohistoquímico, para saber para onde é que ela ia. Então, gente, é muito importante. Você vai fazer no seu particular a biópsia, pergunta, olha só, essa biópsia, o preço que você está me passando já está com o imunohistoquímico? Se não estiver, você pergunta quanto é, já para que, se for necessário fazer, você já fazer logo, para quando levar para o médico já te passar direto para a próxima fase, tá? No meu caso aqui, esse imunohistoquímico, ele fala sobre o quê? Quais são os tipos de hormônio que afetaram essa célula e que fizeram ela modificar. Esse exame, ele basicamente traz isso. E traz também qual é o grau do QI67, que ele diz o quanto que a célula está se multiplicando, a velocidade que ela está se multiplicando. O que aconteceu no meu caso é que nenhum hormônio no meu corpo agrediu a célula para ela poder se transformar em cancerígena. Isso é verdade. Então, nada fora do meu corpo, digamos assim, em caso de hormônio, apesar de eu ter tido muito problema hormonal, nada afetou. Então, a conclusão é que o carcinoma invasor de mama é no padrão molecular triplo negativo. Esse padrão molecular triplo negativo é o que vai definir qual é o próximo passo, o que os médicos vão fazer. Na retrospectiva, até o momento, eu não tinha tido nenhuma consulta médica, e sim só os resultados dos exames. Então, o que acontece? Agora, a Clínica da Família, que é a minha primeira unidade básica, ela vai lá, coloca no sistema, não mais no CIGEG, mas no sistema chamado CER, acho que é esse o nome. Esse sistema, o que ele faz? Ele faz com que o seu nome entre em todos os campos que o SUS pode encaixar. Então, eu poderia estar no hospital em outro município, eu poderia estar no hospital particular somente, eu poderia estar dentro do INCA. Então, é agora que o SUS vai caçar em todo o sistema aonde eu posso ter consultado dentro dos padrões que ele me passou, dentro dos padrões que eu recebi no sistema. Eu recebi, eu acho que o imunohistoquímico, ele ficou pronto 10 dias após a biópsia, e nesse meio tempo já estava sendo pesquisado um local para poder saber, e você pode acompanhar essa fila, tá? Você tem uma fila, eu vou botar aqui no Rio de Janeiro, qual é o site, eu vou botar aqui para vocês. Vocês podem acompanhar tranquilamente a fila de vocês, e foi o que eu fiz. Eu fui acompanhando, eu era o número 350 da fila, basicamente. E quando foi em uma semana, na verdade, já estava saindo. Então, eu recebia, eu peguei no dia 28, dei entrada lá na Clínica da Família. Basicamente, no dia 7
de março já estava já rolando no sistema. Foi feriadão de carnaval, então na semana seguinte do carnaval, foi coisa de 2 semanas, meu nome já estava encaixado para o médico e para o hospital, o qual foi encaixado para o mastologista já focado em oncologia, porque assim no SUS ele vai distinguir. Se você não tivesse um caso muito grave, você iria já para o mastologista clínico normal, mas como era um caso específico, ele já te manda para um hospital que vai fazer todo o seu tratamento. Ali vai ser todo o seu tratamento, vai percorrer ali dentro. Que foi o que aconteceu comigo. E agora nós vamos para o nosso próximo vídeo, que já é a minha consulta já com mastologista, com oncologista. Eu vou falar para vocês o que perguntar, o que fazer, o que falar nele, o que eles te falam, o que eles te pedem, tudinho eu vou passar aqui para vocês. Então não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like se gostei. Deixa um recadinho para mim também, tá? Então não esqueça, vai lá, assiste o vídeo.